Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro de Mateus. Estamos fazendo um estudo desse livro. A cada passagem, a cada título de cada capítulo aqui, nós estamos estudando esse capítulo, esse livro. Por isso, hoje, vamos dar sequência a esse estudo, falando sobre o batismo de Jesus, que está em Mateus, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 17. Já vou começar lendo esses versículos e depois começaremos fazendo algumas aplicações a respeito dessa passagem, desses textos, desses versículos. São aplicações básicas, aplicações simples do nosso dia a dia mesmo, coisas também que ajudam bastante na hora de ministrarmos ou na hora de darmos, fazermos um sermão ou na hora de estudarmos também, juntamente com os nossos amigos aí, vai ajudar bastante. Porque nós entendemos e sabemos que Deus ele pode dar uma aplicação para mim, ou me abençoar, ou abrir a minha mente para uma aplicação, e pode abrir a mente de outros irmãos, de outras pessoas, para outros tipos de entendimento. A realidade é que Deus me dá um entendimento e pode dar outro entendimento para você. E você que está assistindo também pode compartilhar nos comentários aí o seu entendimento a respeito desse texto, o que Deus fala com você também, através desses versículos. Versículo 13 diz assim: Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: Eu é que preciso de ser batizado por você, pelo Senhor, e é o Senhor que vem a mim? Mas Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de ser batizado, ou depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem me agrado. Começando a fazer as aplicações dentro desse texto, a primeira aplicação que quero fazer é que o ministério bonito e humilde de João Batista. Quero enaltecer aqui e falar sobre esse ministério bonito e humilde, a qual ele não quis ser o Cristo quando pensaram que ele era, porque muita gente na altura pensou que ele era o Cristo. Mas ele em todo tempo dizia, e na sua pregação também diz: não, eu só vim abrir o caminho para aquele que há de vir. Eu não sou o Cristo, o Cristo virá ainda. E nesse momento aqui eles puderam ver o Cristo, tanto é que ele fala, aí vem o Filho de Deus, né? Na passagem anterior que nós lemos, ele fala que aí está o Cordeiro de Deus, aquele que ele sempre pregou, ele e os profetas falaram. Jesus então apareceu. Então o ministério de João Batista é um ministério humilde e muito bonito também, bonito e muito humilde também. Ele não quis ser Jesus, em nenhum momento ele fez questão de ser Jesus, mas ele quis passar para as pessoas que Jesus estava vindo, que Jesus viria, começaria o seu ministério e que ele estava apenas abrindo o caminho para que Jesus viesse então e completasse a obra que Deus tinha aí para nós. A segunda aplicação que quero colocar também dentro desse texto é que o nosso ministério começa após o nosso primeiro passo. É interessante pensarmos nisso, que o nosso ministério ele vai começar a partir do passo que nós dermos para Deus, porque o versículo 13 deixa para nós esse entendimento. Quando o versículo diz: Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o rio Jordão, a fim de ser batizado por João. Então foi Jesus que foi atrás de João para receber o batismo. Não foi João que foi atrás de Jesus para batizá-lo. Tanto é que João Batista fala com Jesus: não, quem sou eu para lhe batizar? O Senhor é que era para me batizar. E aí Jesus disse para ele que era necessário fazer para que se cumprisse a palavra. Mas é interessante nós pensarmos que o ministério de Jesus começou depois que ele foi atrás de ser batizado, depois que ele deu o seu primeiro passo. Quando a gente decidir dar o primeiro passo, Deus começará a agir em nosso favor. Isso abrange ministério, comunhão, salvação, dons,
intimidade com Deus e etc. Em todos os momentos e em todas as áreas da nossa vida, Deus ele irá abrir as portas e abençoará a nossa vida a partir do momento que nós dermos o nosso primeiro passo a Ele. Bem, se nós quisermos ter comunhão com Deus, intimidade com Ele, o nosso primeiro passo é oração, jejum, consagração, leitura da palavra, estudo da sua palavra. Isso nós precisamos fazer para alcançar a intimidade. Se o que nós precisamos alcançar for dons espirituais, então precisamos dar o primeiro passo da oração, que é orar e pedir a Deus que nos abençoe e derrame sobre nós a graça e derrame sobre nós dons espirituais. Então, o nosso ministério começa após o nosso primeiro passo. É necessário darmos o primeiro passo para Jesus Cristo. A terceira aplicação que quero fazer dentro desse texto é que, mesmo sem entender a vontade de Deus, é necessário obedecê-lo. Mesmo sem entender a vontade de Deus, é necessário. João Batista não entendia por que ele tinha que batizar Jesus, mas foi necessário obedecer a Jesus Cristo, foi o que João fez. Além do exemplo que Jesus deixou para nós se batizando, que é um exemplo para nós, mostrando que o batismo é importante para morrermos para o mundo e nascermos em Deus, nós aprendemos também que precisamos obedecer a Deus mesmo sem entender. João não entendeu no primeiro momento, assim como Pedro quando Jesus lavou os seus pés, mas era necessário. Pedro também não entendeu quando Jesus, naquele ato de humildade, ele então começa a lavar os pés dos discípulos e Pedro disse: não, meu pé o Senhor não vai lavar porque eu não sou digno disso. Eu era que era para lavar os seus pés. E Jesus disse: não, Pedro, precisa acontecer isso para que você tenha parte comigo. E Pedro falou com Jesus: então lava o meu corpo todo, então, Jesus, se for para ter parte com o Senhor. E Jesus disse: não é necessário o corpo todo, é só mesmo os pés. Então, mesmo sem entender a vontade de Deus, é necessário nós obedecê-lo. É necessário obedecê-lo em todo tempo, em todo momento. Nós precisamos obedecer a Deus. Mesmo que as coisas pareçam estar indo de mal a pior, pareça que as coisas, ainda que as coisas pareçam estar indo para um caminho que não seria o caminho bom, mas Deus ele conhece, Deus ele sabe de todas as coisas e certamente ele nos abençoará a partir do momento que obedecermos a sua palavra e obedecermos a sua voz. Quarta aplicação que quero fazer nesse texto é a manifestação da Trindade dentro desse texto. A manifestação da Trindade. O Pai fala, o Espírito desce e o Filho ora. A manifestação da Trindade é real dentro desse texto. Um texto também que relata sobre o batismo de Jesus é Lucas capítulo 3, e aí vai falar no versículo 21 e 22 a respeito da manifestação da Trindade. E o texto diz assim: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Então, Jesus orou. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Então, o Espírito desceu e ouviu-se a voz do céu que dizia: tu és meu filho amado em quem tenho prazer. Então, o Pai fala, o Filho ora e o Espírito desce. O Filho ora, o Espírito desce e o Pai fala. Então está aqui a ação, a primeira ação da Trindade aqui no ministério de Jesus Cristo. É interessante atentarmos para isso também. E a quinta e última aplicação que quero fazer dentro desse texto é que Deus ele só tem prazer em nós enquanto estamos em Cristo. Isso é uma realidade. Deus ele tem prazer em nós? Tem prazer em nós. Mas se nós estivermos em Cristo, se nós estivermos trabalhando para o seu reino, se nós estivermos buscando verdadeiramente, então Deus, ele além de ter prazer em nós também, ele nos abençoa, ele nos guarda, nos livra de todo mal, ele acaba sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente, e aquilo que nós necessitarmos e precisarmos, ele estará com seus braços abertos para nos atender. Uma vez que nós estivermos em Cristo, precisamos ser justos,
precisamos ser alguém obediente. Então, nessa passagem do batismo de Jesus, sabemos que Deus ele pode dar vários entendimentos para muita gente. Esse estudo que nós estamos a fazer de Mateus é apenas aplicações simples, é um vídeo pequeno, uns vídeos pequenos para que nós venhamos abrir nossa mente também a respeito da palavra de Deus, mas é óbvio que nós perderíamos aqui, ou melhor, ganharíamos aqui várias e várias horas conversando sobre esses assuntos. Mas o nosso objetivo aqui, nesses vídeos do estudo de Mateus, é abrir a mente, atentarmos para as coisas simples do estudo da palavra de Deus. Então, eu espero que, assim como falou comigo, que essa passagem sobre o batismo de Jesus esteja falando com você também e tenha falado com você também nesses momentos, nesses minutinhos que você está aqui ouvindo essa palavra também. Eu espero que você que não assistiu, volte os outros estudos também desse livro, para que você venha ser abençoado por Deus, assim como eu também estou sendo, e eu aguardo vocês também nos próximos estudos. No próximo vídeo estaremos falando sobre a tentação de Jesus, capítulo 4 de Mateus, do versículo 1 até o versículo 11. Nós estaremos falando sobre a tentação de Jesus, dando continuidade no estudo do livro de Mateus. Que Jesus em Cristo vos abençoe.